aquilo que você trouxe para entregar, para oferecer ao Senhor em relação às suas finanças, você já deixa aí separadinho. Quando você entender, né, que é o momento, aí você pode entregar, né? Nós já temos essa liberdade aqui de não precisa de um momento específico, mas aquilo que você trouxe, quando nós nos dispomos a vir para esse lugar, a gente já vem sabendo o que a gente vai fazer e como vai fazer. Então você é livre para fazer. Amém? Não espere um momento, não espere um aviso, não espere uma indicação, mas se mova pelo Espírito, né? Você tem liberdade para isso, nós temos liberdade para isso. E até em relação aos missionários, que a gente não se acomode em relação a eles, não só eles, mas tantos outros, né, que estão pelas nações. Porque eu já dou oferta missionária, já fiz minha parte. Né? Não se acomode em relação a isso. Nós estamos aqui, talvez a gente não saiba, né, como hoje chegou a nós aqui as informações de como está essa família lá em específico, mas os outros também, né, passam por tantas outras situações. E não que investir financeiramente na vida deles não seja importante, mas eu acredito que nós podemos fazer mais em Deus, né? E só movidos pelo Espírito a gente vai saber o que cabe a nós fazer. Amém? Então, que a gente não se acomode, né? Que o nosso espírito não se acomode, porque senão vai parecer só obra de caridade. Já dei para os pobres, então já fiz minha parte. Como a gente costumava falar, né? Já ajudei um mendigo na rua, já ganhei minha pedrinha na coroa, né? Então que a gente não se acomode. Tem mais em nós tem algo em nós que nos motiva e que nos dá condição de nos inclinar mais, né, para a necessidade de outro. E não necessariamente quem está em outros países, né, mas talvez pessoas que estão tão próximos de nós, porque isso também é fazer missões, é alcançar o próximo. Amém? A gente tem ouvido tanto nesses últimos dias, né, os refugiados estão chegando no Brasil, e refugiados de tal lugar, E aí esses dias eu estava vendo, as redes sociais, elas são terríveis, né? Acontece uma coisinha, elas superdimensionam as coisas. E aí esses dias da Venezuela, né? Os que estão aqui em grande quantidade e já está proliferando doença, e é sarampo, e é isso e aquilo. E aí já começou também a falar, e cadê a igreja? O que a igreja tem que fazer? O que a igreja está fazendo? Como que a igreja não está ajudando? As nações estão entrando no Brasil e a igreja está fazendo o quê? O que ela precisa fazer? E aí eu estava pensando que a gente erra muito, porque erra assim, né? A gente não erra no sentido exato da palavra, mas a gente peca muito nessa parte de só se dispor a fazer alguma coisa quando tem alguma coisa acontecendo, né? A gente tem que estar pronto para ajudar ou para como nos mover em situações como essa, né? Quando elas acontecem, não assim, a igreja que tem que fazer alguma coisa. Como a gente sempre fala aqui, tá em nós, Cristo está em nós, as nações estão em nós. Então, o que nós tivermos que fazer, nós seremos movidos a fazer. Não é porque alguém está falando que tem que fazer ou está cobrando que tem que fazer. Né? Aqueles que se movem pelo Espírito de Deus, entende o que é igreja, entende o que é o próximo, entende o que é corpo, vai se mover de maneira precisa, de maneira sábia, e vai surtir efeito. Porque fazer só por fazer, vai chegar uma hora que vai cansar, ou vai dar BO, alguma coisa vai acontecer. Mas movido pelo Espírito, nós seremos eficazes, eficientes naquilo que precisa ser feito. Amém? Então, enquanto nós temos oportunidades de alcançar essas famílias e, em consequência, essas nações, que a gente não se acomode. Amém? Mas que sejamos movidos pelo Espírito, para que isso se torne um hábito, faça parte da nossa natureza. E a gente vai enxergar o alcance dessas pessoas em todos os lugares que nós estivermos, não só em relação às nações. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios, quem já abriu, né? Efésios 4,
verso 13. Isso. Efésios 4, verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nessa manhã eu vou compartilhar um pouquinho sobre maturidade, porque toda a nossa vida, toda a nossa caminhada como filhos do reino se resume em a gente alcançar a estatura de Cristo. Amém? Toda a nossa vida se resume a isso, nossa caminhada com Cristo se resume a isso, em alcançar a estatura de Cristo. Não é se tornar bons cristãos, não é se tornar uma igreja poderosa na nação, é alcançar a estatura de Cristo. E nós só conseguimos isso quando a gente caminha em maturidade, avança em maturidade, a gente começa a manifestar a vida de Cristo, aí nós estamos caminhando em direção ao alvo. Amém? A maturidade, ela é um processo constante. Então, quanto mais você vai amadurecendo, mais ainda tem para você alcançar, para você atingir. Por quê? Porque o padrão é Cristo. Amém? Cristo é o nosso padrão. Então, quanto mais eu vou conhecendo a Cristo, o texto aqui fala, até alcançar a medida da plenitude de Cristo. Então, maturidade, de uma forma bem simples, é conhecer a Cristo. Se eu quero ser maduro, se eu quero caminhar em maturidade, eu preciso conhecer Cristo. A grande dificuldade para nós é que nós achamos que já somos maduros em algumas áreas, ou algumas situações, ou até num sentido geral, e aí a gente estaciona. Já amadureci, aí já sou mais maduro que um tanto de pessoas, ou que tal pessoa, e aí eu estaciono. Mas a Bíblia diz que alcançar a maturidade é alcançar a medida de Cristo. Não a minha medida, não o meu padrão, não o padrão da sociedade, mas é alcançar a medida de Cristo. Amém? Então a gente vai ver hoje algumas coisas que significa maturidade, para que a gente continue nesse caminho, nesse alvo, nessa busca de nos tornar mais parecidos com Cristo a cada dia. O texto fala que a gente precisa alcançar o conhecimento de Cristo. Muitos de nós temos... Alguém pega um pouquinho de água para mim, por favor? Muitos de nós temos dificuldade de alcançar esse conhecimento de Cristo, porque a gente conhece muita gente, não é? Mas a gente não conhece Cristo. Tem gente que se acha o top porque eu conheço o fulano de tal. Eu já vi tal ciclano. Eu já tirei foto com não sei quem. Obrigado, Pablo. Eu já tirei foto com tal pessoa. Então, a gente conhece muitas pessoas. A gente procura conhecer a Cristo através de muitas pessoas. Mas o que vai me fazer crescer, o que vai me fazer amadurecer é conhecer a Cristo. E o processo é totalmente inverso. Porque eu conheço a Cristo, Cristo me conecta com pessoas. Amém? Lembra que o Dario falou isso aqui semana passada? Que os relacionamentos, as relações, é pela administração dessa vida de Cristo em nós. À medida que eu vou administrando a vida de Cristo em mim, à medida que essa vida vai sendo desenvolvida, eu vou sendo conectado a pessoas, você vai sendo conectado a pessoas. Só que às vezes a gente inverte a ordem. A gente conhece pessoas, a gente vai atrás de pessoas, a gente tem pessoas como alvo, a gente tem pessoas como foco para seguir, para parecer, para ficar igual, e achando que está amadurecendo. Então a gente precisa ajustar isso. Eu preciso conhecer a Cristo. Aí Cristo me conecta com pessoas. Amém?
Porque só conhecer pessoas, vou na conferência do fulano e conheci o ciclano e já fui em tal país com tal pessoa, isso não é sinônimo de maturidade. A Bíblia diz que a gente precisa alcançar o pleno conhecimento de Cristo. Amém? Eu conhecendo a Cristo, eu não preciso conhecer mais ninguém, no sentido de intermediários, né, para a maturidade. Mas se eu preciso conhecer a Cristo, e porque eu conheço a Cristo, eu sou conectado a pessoas. Amém? A manifestação da natureza de Cristo em nós é que será o sinal da maturidade e crescimento espiritual. Não é porque você fala bonito, não é porque você conhece a Bíblia, não é porque você entende um monte de coisa, de Bíblia, de vida de igreja. Não é isso que é sinais ou evidências de maturidade. O que vai evidenciar que eu estou caminhando em maturidade é a manifestação da natureza de Cristo na minha vida. Amém? É a manifestação da natureza de Cristo em mim que vai manifestar, ou que vão dar sinais de que eu estou em maturidade. Porque a maturidade se manifesta no comportamento, ela aparece. Não adianta eu falar que eu sou maduro ou eu me achar que eu sou maduro. Eu preciso manifestar essa maturidade. A maturidade aparece, ela se manifesta. Então não tem como esconder ou não tem como fingir maturidade. Alguns até tentam, né? Porque maturidade não é comportamento aprendido. Tem gente que repete comportamentos, mas a maturidade ela vem de dentro, de mudança interna, de transformação interna. Então vai ser só repetição, e o que é feito por comportamento aprendido, chega uma hora que a gente cansa, que a gente se decepciona, e a gente chuta o pau e não quer mais saber de nada. Então por isso precisa ser fruto de transformação interna. O que eu escrevi aqui. O grande lance, né, de ser maduro é para que a gente saiba como enfrentar as situações e as dificuldades e os desafios do dia a dia. Por quê? Dependendo da situação que eu vou enfrentar, do desafio que eu preciso passar, eu vou manifestar maturidade naquela situação, naquela circunstância. E às vezes a gente acha que porque está passando por aquela situação, a gente já está maduro. Mas na verdade, algumas situações elas vêm, né, ou chegam até nós para mostrar o quanto ainda precisamos amadurecer. É exatamente o contrário. Sabe quando você vai no médico, que você não está bem ou está acontecendo alguma coisa? Você não chega lá no médico para você sarar. Você chega no médico para saber o que está acontecendo com você. Não é verdade? Alguém já chegou lá no médico, chamou seu nome lá, senha 232. Isso aí é no SUDS, né? 232, né? Tá pouco ainda, né? Senha 5. Aí é sua vez. Aí você já entra na sala, aí você olha para o médico, sarei, posso ir embora e pronto. Não é assim que acontece, não é? Quando você entra lá, você vai dar os sinais lá, os sintomas que você tem. E o que o médico vai falar? Se ele pede algum exame ou alguma coisa, ele vai falar, aqui está fora, aqui os níveis estão demais, aqui está faltando, aqui está em excesso, então isso precisa ser corrigido. Mesma coisa é o nosso nível de maturidade. Quando passamos por algumas situações na nossa vida, ou alguns desafios, coisas que nos são colocadas para que a gente responda ou corresponda àquela situação, aquilo vai nos mostrar em que nível de maturidade nós estamos. Por isso que a gente precisa caminhar na busca dessa maturidade, no desenvolvimento da vida de Cristo em nós, para o alcance da vida de Cristo em nós. Porque o nosso exemplo é Cristo, e a gente vê na Bíblia que para cada situação que aparecia, Jesus tinha uma resposta, um comportamento, uma definição exata daquela situação. Não é verdade? Tudo que aparecia para Jesus, Jesus tinha resposta. Tudo que chegava até Jesus, Jesus sabia como se comportar. E quem Jesus carregava? Quem Jesus carregava? Quem Jesus carregava? Cristo. E quem você carrega? Cristo.
Você pensa que Jesus é nome e Cristo é sobrenome. Às vezes a gente pensa que Jesus é nome e Cristo é sobrenome. Cristo era quem, Jesus carregava, o próprio Deus. Jesus carregava o Deus dentro dele. Hoje você pode ser chamado de Vinícius Cristo. Não é? Porque a gente pensa que Jesus Cristo era o nome e sobrenome dele. Tatiana Cristo, seu nome, você carrega Cristo. Não é? Esther Cristo. Por quê? Porque você carrega Cristo dentro de você. E a gente acha que esse nome é só de Jesus. Hoje nós também carregamos o Cristo, então nós temos que corresponder àquilo, à pessoa que nós carregamos dentro de nós, à natureza que nós carregamos dentro de nós. Amém? Só que o que aparece primeiro é a Thelma, é o Célio, é o Fernando, é o Vinícius, é a Tati, vou falar os que falei de Cristo, né? Por quê? Porque a gente ainda está desenvolvendo a nossa vida, querendo amadurecer a nossa vida. Sabe uma coisa que a gente precisa entender? Que quando nós aceitamos a Cristo e aceitamos receber a vida dele pela fé, nós deixamos de viver a nossa vida para viver a vida dele. E sabe por que a gente tem dificuldade de amadurecer? Porque a gente quer melhorar o nosso caráter, a gente quer melhorar a nossa maneira de pensar, a gente quer melhorar nossos comportamentos, nossas atitudes. E o Evangelho não vai melhorar essas coisas. Caminhar com Cristo é deixar que a vida dele se manifeste. E manifestar o caráter de Cristo. Manifestar a mente de Cristo. Manifestar as atitudes de Cristo. Alguém deve ter visto alguns, uma frase que eu coloquei, a vida de Deus, a ressurreição de Cristo, ela começa a partir da morte. A gente precisa morrer para que a ressurreição, para que a vida, a regeneração, tudo que Deus providenciou para nós, tenha efeito. Só que o que acontece, a gente está muito vivo ainda. Tudo começa a partir da morte, mas a gente ainda está muito vivo. É a nossa vida que comanda, é a nossa vida que governa, é a nossa vida que está por cima de tudo. Por isso que Cristo não se manifesta. Essa é a dificuldade da gente alcançar a maturidade. Porque ainda tem muito de nós, sendo que a gente tem tudo da vida de Deus. E é a vida de Cristo que precisa se manifestar. O êxito ou o fracasso da manifestação da vida de Deus nessa geração vai depender do que as pessoas decidirem sobre amadurecer ou não. Por quê? Porque a maturidade é uma decisão. Eu decido se eu quero crescer ou não. Você decide se você quer crescer, amadurecer ou não. Não tem como a gente forçar o amadurecimento. É a pessoa que escolhe amadurecer ou não. É a pessoa que escolhe desenvolver a vida de Cristo ou não. A gente pode ajudar, dar uma indicação do que é maturidade, mostrar, dos textos bíblicos, mostrar o plano eterno de Deus, para a maturidade, para a manifestação da vida de Cristo. Mas sou eu e você que escolhemos amadurecer ou não. Lembra que a gente estava vendo nas ações multiplicadoras sobre crescimento? Às vezes a gente sai da fase da infância e vai para a fase da adolescência, só que aí a gente estaciona na adolescência. Eu já deixei de ser criança mesmo, então adolescente já está bom. Mas a gente precisa alcançar o pleno conhecimento, que nos leva à maturidade. E maturidade é a manifestação da vida de Cristo. Amém? O potencial da semente, que é aquilo que nós recebemos, é o mesmo para todos. O que Deus libera é o mesmo para todos. Mas aí a diferença está no terreno que vai desenvolver essa semente. Cada terreno tem uma característica. A gente viu isso também nas ações. Você já deve ter ouvido aqui muitas ministrações. O que é liberado é sempre o mesmo. Tem o mesmo potencial, tem a mesma genética, tem o mesmo DNA, não tem nada diferente. É liberado igual para todos. Mas a diferença está no terreno que recebe. A gente aprendeu na escola de fundamentos que Deus, ele é responsável pelo processo de maturidade
para que as pessoas alcancem a maturidade, de liberar fontes, recursos, para que a pessoa passe pelo processo. Mas Ele não é responsável pelo fruto. Deus é responsável para quando você se decide por maturidade e buscar e aquilo que você precisa, orientação do Espírito, força, tudo que você precisa, Deus se responsabiliza por isso. Se você busca, né? Mas pelo fruto, Ele não é responsável, porque o fruto vai ser de acordo com o terreno. Consegue entender isso? Então eu amadurecer é uma decisão. Eu preciso decidir, você precisa decidir se quer alcançar a maturidade ou não. Algumas evidências da maturidade. A primeira delas está em 1 Coríntios 13. É um texto bastante conhecido. Quando Paulo fala, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu fazia coisas de menino, mas aí que eu deixei para trás as coisas de menino. A primeira evidência da maturidade é quando nós decidimos deixar para trás as coisas de menino. Quando nós decidimos deixar para trás nossos hábitos, nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossos raciocínios. E preste bem atenção que eu estou falando nossos. Aquilo que eu tenho, que eu faço, que a minha natureza humana quer, os hábitos que eu desenvolvi. Amadurecer é deixar para trás tudo que é meu, para que eu avance em direção daquilo que é de Cristo, que é por Cristo, que é através de Cristo. Amém? Evidências da maturidade. Eu decido deixar para trás. Porque amadurecer é deixar hábitos. E às vezes a maior dificuldade nossa é deixar os nossos hábitos. Deixar o que é cômodo para nós. Deixar o que nos deixa confortáveis em alguma área, em alguma zona de conforto. Nós temos dificuldade de abandonar esses hábitos. E aí a gente começa a receber todas as coisas na mente. A Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne tudo espiritualmente. Só que o que acontece é que a gente ouve as coisas de Deus e a gente recebe tudo na mente. Se não caiu aqui no meu entendimento, não vai funcionar. E aí a gente vê problema em quem está falando, a gente vê problema em quem tá, como a pessoa está reagindo, a gente começa a achar que é pessoal, que é direto. Por quê? Porque a gente está recebendo na mente. Entra em conflito com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com os nossos hábitos, tem que mudar a minha vida, então fica entalado aqui. Já viu aquele comercial de... Não sei se pode falar isso aqui. Pode, Elaine? Vou falar então. Aquele comercial de cerveja, né? Que você que deixou ela. Que eles falam que tem que descer redondo, né? E às vezes, assim, não comparando, tá, gente? Mas só para você entender o marketing da propaganda, né? Porque às vezes tem coisa que a gente recebe, fica entalada aqui. E o Espírito está gritando aqui, deixa descer. Para quê? Para a gente receber no Espírito. Porque se eu recebo no Espírito, eu entendo. Porque eu não posso receber as coisas de Deus na mente, porque o homem espiritual, primeiro ele vai discernir no Espírito. E depois que eu recebo no Espírito, eu entendo, aí que vem para a minha mente. Porque aí vai interferir no meu comportamento, nas minhas atitudes, nas coisas que eu faço. Então, se tem coisa entalada aí na sua mente, coisa que você não aceita, que não desce, que está te paralisando aí, quando você ouviu isso, te travou e você está entalado aí, ouça a voz do Espírito. Deixa descer. Não precisa tomar uma cerveja para descer, né? Mas deixa descer para o Espírito. Para que o Espírito te ajude a discernir. E aí você entenda no Espírito. E isso vai trazer transformação para a sua vida. E vai manifestar a vida de Cristo. Amém? Amém? Que bom. Aquilo que eu recebo na mente vai me fazer resistir. E vai me endurecer. Mas aquilo que eu recebo no Espírito tem capacidade de transformar e se manifestar em vida. Tudo aquilo que
que começa a criar resistência aí para você, analisa pela ótica do Espírito. Aonde eu estou recebendo? Será que é na minha mente? Será que é a minha mente que está travando, que está bloqueando? Nós temos que ser críticos, sim. Ser crítico é saudável. O problema é quando a gente critica, que é totalmente diferente. Ser crítico é ver as coisas a partir de um critério, a partir de um padrão. E o nosso padrão é Cristo. Talvez você não entenda alguma coisa, vai analisar isso à luz do padrão que é Cristo. Mas só o que acontece, a gente ultrapassa a linha de ser crítico e começa a criticar. Ah, mas isso não está entalado aqui, não me desce. Ah, mas tal coisa eu não aceito. Ah, mas isso não pode ser assim. Ah, mas depois que começaram a falar tal coisa assim, está acontecendo assim, assim, assim. Talvez é nossa mente que está querendo governar. Mas nós devemos ser governados pelo Espírito. Amém? Devemos ser governados pelo Espírito. Precisamos ser governados pelo Espírito. Ser governado pelo Espírito é sinônimo de maturidade. Outra evidência. A pessoa que está caminhando em maturidade, ela mostra sabedoria, autodisciplina e se compromete a andar com Cristo de maneira consistente. Ela decidiu andar com Cristo, ela decidiu deixar a vida de Cristo se manifestar. Ela decide, manifestar domínio próprio para que Cristo governe. É como o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios: todas as coisas me são lícitas, tudo eu posso fazer, mas eu não vou me deixar governar por essas coisas, porque quem me governa é o Espírito. Eu não vou me deixar dominar, eu não vou me deixar governar por isso. Porque o que a nossa alma quer? A nossa alma quer satisfazer o que ela está sentindo, não é? Ah, mas eu posso fazer isso, eu sou livre para fazer isso. Eu tenho liberdade em Cristo, usa até texto bíblico. Eu tenho a liberdade em Cristo, Cristo me chamou para a liberdade, eu sou livre, eu posso fazer, eu quero fazer. E aí Paulo nos ensina, tudo nos é lícito fazer. Mas eu não posso me deixar governar pela minha vontade. Eu não posso me deixar governar por aquilo que eu sinto, por aquilo que a minha alma quer. Por isso, todas as vezes que a minha alma diz sim, o meu espírito precisa dizer não. Porque é o Espírito que governa. Amém? É o seu Espírito que governa, é o seu Espírito que tem que governar. Quando a gente deixa o Espírito governar, é sinal que nós estamos caminhando em maturidade. Outra coisa, outro sinal de maturidade é quando nós nos alimentamos de maneira correta. Nós já ouvimos muitas vezes aqui que a nossa vida espiritual se resume daquilo que a gente come. E a gente está falando de maturidade espiritual. O que você tem comido? O que você tem comido? Nem vou perguntar o que você comeu hoje, porque nós estamos aqui, num ambiente de alimentação. E você está aqui na mesa, então muitas coisas estão sendo servidas aqui para você. Mas o que você comeu ontem? O que você vai comer amanhã? Porque às vezes a gente come essa porção hoje e a gente passa a semana inteira sem comer nada. Fisicamente falando, se a gente fica a semana inteira sem comer, o que acontece? Não precisa nem ficar a semana inteira, fica algumas horas sem comer para você ver. O desespero que não dá, em alguns. Imagine, às vezes a gente fica a semana inteira sem comer, sem se alimentar, sem fortalecer o nosso espírito, sem desenvolver a vida de Deus que está dentro de nós. Fisicamente falando, algumas pessoas podem entrar até em estado de inanição, dependendo, da porção que ela come, e fica muito tempo sem comer. Atrofia. Se fica sem se exercitar, sem se alimentar. Vida espiritual se resume naquilo que você come. E às vezes a gente acha que, estou buscando a maturidade, vou no culto todo domingo, mas você está se alimentando direito?
Quando a gente vai procurar ajuda médica em relação a isso, a alimentação, a primeira coisa que o médico pergunta, ele fala, como que é a sua alimentação? Não é? Quando ele tem que ajustar alguma coisa, quando tem que corrigir alguns índices de alguma coisa, a primeira coisa que o médico ou o nutricionista pergunta é, como que é a sua alimentação? De quanto em quanto tempo você come? O que você come? Qual a quantidade que você come? E na vida espiritual é a mesma coisa. Tudo se resume naquilo que você come. Está tendo dificuldade para entender, está tendo dificuldade para conhecer, está tendo dificuldade para ir mais além, né? Para buscar outros níveis daquilo que você entende em Deus. Presta atenção naquilo que você come. Presta atenção naquilo que você está se alimentando. Presta atenção naquilo que chama mais a sua atenção. Presta atenção naquilo que envolve mais seu tempo. O que consome mais seu tempo. E aí você vai ver aonde que está em déficit aí a sua alimentação. Aonde está em déficit a minha alimentação. Porque quem eu alimento mais é quem me governa. Se eu alimento mais a minha alma, é a minha alma que vai governar. É natural. Se eu alimento mais o meu espírito, é meu espírito que vai governar. Aquilo que eu mais alimento é que vai governar a minha vida. Paulo tinha a condição de dizer isso aqui, ó, tudo eu posso fazer, mas eu não vou me deixar dominar por nada, nada vai me governar. Por quê? Porque eu tenho alimentado o meu espírito. Talvez muitos de nós aqui, se for falar, eu posso fazer tudo, e eu vou fazer tudo, quem está comandando aqui é a minha alma, então eu posso fazer. Então a gente precisa analisar quem nós temos alimentado mais, nossa alma ou nosso espírito. Outra evidência de maturidade é a disposição para aplicar a palavra na vida. Porque muitos de nós só ouvimos a palavra, mas nós não aplicamos a palavra na nossa vida. Sinal de quem está caminhando em maturidade, de quem quer amadurecer, é ouvir a palavra e aplicar na vida. Não somente ouvir. Tiago nos exorta que a gente tem que tomar cuidado para não sermos ouvintes esquecidos. A Cris que gosta, né? Que pregou domingo passado? Que pregou no domingo retrasado? Que vai pregar no domingo que vem? Muda essa parte aí, Glauco. Por quê? Porque às vezes a gente só está ouvindo. Só está ouvindo. Mas a palavra precisa ser aplicada na nossa vida. E quem caminha em maturidade se dispõe a aplicar a palavra na vida. Às vezes a gente tem tanto... Está tão acostumado a só ouvir a palavra, que a gente consegue até aplicar a palavra na vida do irmão, mas não aplica na nossa. Essa palavra aqui, ó, dá certinho para o fulano. Ah, tal pessoa está vivendo tal e tal situação. Você viu a palavra lá? É para ela. Você lembra quando falou assim, assim, assim? É essa situação que o fulano está passando. Na vida do outro é facinho de aplicar, mas na nossa, aí é o problema. Quem está em maturidade, aplica a palavra na própria vida. Deixa a palavra agir na própria vida. Deixa a palavra criar transformação na própria vida. Isso é sinal de maturidade. Amém? Outra coisa. Quem está em maturidade não se contenta com o superficial. Ele não se contenta com o raso. Ele não se contenta com o superficial. Ele quer sempre mais além, sempre mais profundo. Quer sair da margem, quer sair da mediocridade. Mediocridade no sentido de estar na média. Todo mundo está fazendo, todo mundo está nessa média aqui, então eu estou igual a todo mundo, então tá bom. O nosso padrão é muito elevado para a gente se contentar com a média. Amém? O padrão que você tem de vida é muito elevado para você se contentar só com a mediocridade, só com o que é mediano, só com o que todo mundo faz. Cristo é o nosso padrão, Cristo é o seu padrão. Então ficar na média é não atingir o alvo.
porque tem muito mais para alcançar. Na escola, nos sistemas aí de aprovação, se você alcançou a média, tá bom, tá aprovado, vida que segue. Só que a gente traz isso para a vida espiritual também. Para ser aprovado, alcançou a média, já tá bom. Deus conhece meu coração. Deus sabe minhas dificuldades. Deus sabe as dificuldades que você tem. Deus sabe as limitações que você tem. Deus sabe as limitações que eu tenho. Mas Deus também sabe qual é o padrão dele. E nós também devemos saber qual que é o padrão dele. Amém? E quando nós entendermos isso, estar na média vai nos incomodar. Estar no raso vai nos incomodar. Estar no superficial vai nos incomodar. Amém? Então que você não se acomode só com o superficial, mas que você deseje estar mais profundo. Outra coisa, quem caminha em imaturidade depende completamente de Deus. Depende completamente de Deus. Caminhar em maturidade, estar caminhando em maturidade, é aprender a depender de Deus completamente. Lembra Jesus, antes da cruz, ele estava lá no jardim lá, e aí começou a se desesperar com a situação, que o que ele tinha que fazer. Ele falou: Pai, se não dá para passar de mim, não faz a minha vontade, mas faz a sua. Por quê? Porque ele sabia que a vontade do Pai era soberana sobre qualquer situação, sobre o que ele estava sentindo, sobre o que ele estava passando. Às vezes a gente não busca nem qual é a vontade de Deus, a gente acha que a nossa é melhor, já faz a nossa. Caminhar em maturidade é depender completamente de Deus. Você pode perceber isso nas nossas orações. Às vezes a gente vai orar, a gente já ora dando ideia para Deus. Está com problema, você vai orar, você já dá solução para Deus. Como Deus tem que resolver o problema? Depender de Deus é esperar que Ele dê a resposta certa para aquela situação. Depender de Deus é dizer que Ele nos oriente para que tudo aconteça como é a vontade dEle, sem que a gente interfira. Eu ouvi uma vez que Jesus, quando Ele estava lá no jardim, e que Ele falou isso para o Pai: Pai, não faz a minha vontade, mas faz a sua. Já que não dá para passar de mim esse cálice, já que não dá para fazer a minha vontade, faz a sua. Seja feita a sua vontade. Foi nesse momento que Jesus morreu. Porque Ele abriu mão da vida dele e entregou para o Pai. E quando Ele foi para a cruz, Ele já estava morto. Porque a vida dele Ele entregou lá no jardim para o Pai. Consegue entender isso? Por isso Ele fala: ninguém toma a minha vida, eu dou. Ele já tinha entregado a vida dele para o Pai lá no jardim. Quando Ele foi para a cruz, já não tinha mais nada dele. Ele já foi morto para a cruz. Às vezes a gente não consegue fazer a vontade de Deus, porque a gente vai procurar a vontade de Deus vivinho, cheio de nós. Cheio da nossa vontade, cheio dos nossos pensamentos, cheio dos nossos achismos, cheios da nossa arrogância, da nossa petulância. Jesus se entregou por completo para fazer a vontade do Pai. Dependeu completamente do Pai. Então quem caminha em maturidade se entrega todos os dias para que a vida de Cristo se manifeste através da nossa. Amém? E a última coisa aqui. Quanto mais maduro eu sou, ou eu estou, ou eu vou alcançando níveis de maturidade, mais ensinável eu me torno. Quanto mais maduro, mais ensinável. O que acontece é que tem pessoas que quanto mais maduras elas acreditam que são, mais arrogantes elas se tornam. Mais duras elas se tornam, mais resistentes elas se tornam. A gente precisa se tornar ensinável. A gente precisa se tornar ensinável. Precisamos nos tornar ensináveis. Isso é sinal de maturidade. Isso é sinal de maturidade. O homem maduro, ele é ensinável. Ele sabe que sempre tem algo que ele ainda tem para aprender. Sempre tem algo que ele ainda tem para alcançar. Sempre tem algo nele que ainda precisa ser melhorado.
mais desejo nós temos de aprender e nos tornamos menos resistentes, menos críticos no sentido de crítica. Temos visão mais aguçada das coisas, das situações, das pessoas. Porque às vezes a pessoa madura, ela começa a enxergar todo mundo como imaturo. Não é? Porque ela sobe no pedestal dela de maturidade. Eu estou maduro, fulano ainda está imaturo. Aquele comportamento dele ali é de maturidade. Tal situação que aquela pessoa passou é sinal de maturidade. Mas quando eu sou maduro e passei por esse processo do desenvolvimento da vida de Cristo, eu me torno mais ensinável, me torno mais sensível, me torno mais aguçado na vida de Cristo e eu passo a enxergar as pessoas através de Cristo. E eu não vejo a dificuldade da pessoa, eu não vejo a limitação da pessoa, eu vejo Cristo na pessoa. E se eu vejo Cristo na pessoa, eu enxergo o potencial de Deus que está nela. Isso é ser maduro. Isso é caminhar em maturidade. Isso é conseguir discernir o corpo, porque nós somos todos diferentes. E aí, se eu caminho em maturidade e achando que eu sou, né, o pá, ninguém mais alcançou o nível que eu alcancei, eu vou começar a desprezar todo mundo que está menos que eu. Isso não é entender o corpo, isso não é discernir o corpo. Se tornar ensinável é conseguir enxergar Cristo nas pessoas. Se tornar maduro é conseguir enxergar Cristo nas pessoas, enxergar as pessoas através de Cristo. Até que elas alcancem a maturidade também. Amém? Porque maturidade não é mérito. Maturidade é conhecimento de Cristo e manifestação da sua vida. Amém? Muitas pessoas acham que amadureceram porque fizeram, porque se empenharam, porque se dedicaram. Outra coisa que nós aprendemos na escola de fundamentos, aonde tem preço, a graça recua. Por quê? Porque todas as coisas é por graça. É a graça de Deus que está em você, por isso você compra, você vende, você trabalha, você se profissionaliza, é a graça. E aí quando a gente acha, eu me profissionalizei porque eu sou inteligente, porque eu isso, porque eu aquilo. Quando eu começo a colocar preço ou mérito nas coisas, a graça recua. Já não é mais por graça, é por mérito. Então Deus não está nesse negócio. Que nós aprendamos a percorrer esse caminho de maturidade. Porque maturidade é simplesmente isso. Conhecer a Cristo. Alcançar o pleno conhecimento de Cristo e manifestar a sua vida. Amém? É nos tornar parecidos com Ele, é crescer na imagem dEle em nós. A minha oração nesses dias, nesses 2 dias, né? Começou ontem a oração. É que eu tenho orado assim, que antes eu orava, Senhor, me ajuda a ser como você. A partir de ontem, quando eu estava ministrando essa palavra, eu comecei a orar, Senhor, me ensina a ser você. Porque se eu for desejar ser como Ele, eu vou querer fazer isso a partir de mim. A partir da minha vida, a partir do que eu acho que eu tenho, do que eu acho que eu consigo. Mas quando eu começo a dizer, Senhor, me ensina a ser você, é a vida dEle que vai se manifestar. Aí eu fico de fora. Para que Ele seja Ele em mim. Amém? Aí a gente consegue entender o que João disse, importa que Ele cresça e que eu diminua. Importa que Ele seja Ele através de mim. E não que eu seja como Ele. Porque isso faz toda a diferença. Amém? Se coloque de pé. Para que a gente possa orar. O livro de Gálatas fala que se nós andamos no Espírito, nós não satisfazemos a vontade da nossa alma, a vontade da nossa carne. Então, o melhor êxito para quem quer caminhar em maturidade é andar no Espírito. Porque a gente não vai dar crédito para a nossa vontade. Quando eu ando no Espírito, eu não vou dar atenção, eu não vou dar crédito para a minha vontade. Amém? Quando a gente tem um bebê,
né, e o bebê está crescendo, está desenvolvendo, a maior expectativa do pai, da mãe, né, da família, é que a criança ande, não é verdade? Ai, deu o primeiro passinho, todo mundo pula e filma e, né, eterniza aquele momento, porque a criança começou a andar. Espiritualmente falando também, precisamos andar no Espírito. Amém? Às vezes a gente tem até tentado andar, mas a gente está tropeçando ainda, levantou, caiu, e aí você pensa, não consigo andar, não consigo entender as coisas de Deus, não consigo aprender, e isso não é para mim, e eu sou pecador, e eu isso, e eu aquilo. Guarde uma coisa para você: tropeçar nem sempre é ruim. Tropeçar pode ser sinal de que você está aprendendo a andar. Amém? Tropeçar pode ser sinal de que você está aprendendo a andar, se você tem tentado andar no Espírito. Amém? Se você tem buscado andar no Espírito. Às vezes você pensa, eu comecei a buscar Deus, comecei a me dedicar, comecei isso, mas eu já tropecei nessa área, já tropecei naquela. É sinal que você está aprendendo a andar. Todo bebê que começa a aprender a andar, ele tropeça. Todo mundo que começa a aprender a andar de bicicleta, cai. Todo mundo que começa a aprender a dirigir, rala a beiradinha do carro. Alguns, né? Mas algum sinalzinho fica de que você está aprendendo a andar. Então não descarte esses momentos, mas aprenda com eles. Amém? Aprenda com eles, para que você alcance a maturidade, para que eu alcance a maturidade. Feche os seus olhos e comece a orar, para que o Senhor nos ajude a alcançar o conhecimento dEle. Maturidade é sinal de conhecimento de Cristo. Maturidade não é mérito nenhum do que você está se esforçando para ir nos cultos, para ler a Bíblia, para fazer isso, para fazer aquilo. Maturidade é sinal de conhecimento de Cristo. E quem conhece a Cristo desenvolve a vida dele. Comece a orar. Ore aí, fala para o Senhor. Eu sei que esse momento não vai ser mágico na sua vida, porque você orou, você vai conhecer a Cristo e vai manifestar maturidade. Mas que essa palavra desça direto ao seu espírito. Desça direto ao seu espírito. Que não haja nenhuma resistência na sua mente, que não haja nenhuma resistência na minha mente. E aonde houver resistência, porque você decidiu andar no Espírito, que o Espírito te ajude a fazer com que essa verdade seja comparada com o Espírito, porque quem é espiritual discerne as coisas espiritualmente, não no nível da mente. Senhor, nessa manhã, nós oramos, Pai, pela Tua palavra, Senhor, ministrada nessa manhã. Oramos para que o Espírito da palavra possa nos alcançar. Senhor, para que não seja só um tempo, só mais um discurso, só mais algo já programado que fazemos todos os domingos, Senhor. Mas oramos para que o Espírito da palavra se mova nessa manhã e alcance os Teus filhos, Senhor. Que eles sejam movidos por entendimento, Senhor, por entendimento. Que sejam movidos pelo entendimento do Senhor, Pai. E alcance o pleno conhecimento de quem o Senhor é. E isso nos leve, Senhor Deus, a alcançar a estatura do Cristo que está dentro de nós. A estatura de Cristo que está dentro de nós. Senhor, não queremos mais viver por nós mesmos. Senhor, como Paulo diz, nós decidimos deixar as coisas de menino, Senhor. Decidimos deixar o que nós pensamos, o que nós achamos, o que nós sentimos, Senhor, para começar a caminhar, Senhor, como homens maduros, como mulheres maduras, Senhor. É verdade, Senhor, que algumas coisas nós vamos tropeçar, mas nos ensina, Senhor, com os nossos erros. E se tropeçarmos, Senhor, seja porque estamos nos dedicando em andar no Espírito, Senhor, para não mais satisfazer as vontades da nossa alma, da nossa carne, Senhor, das nossas vontades que ainda não foram transformadas pela vida do Senhor, Pai. Que nessa manhã, Senhor, a nossa oração seja, Pai, que nós queremos que o Senhor se manifeste em nós todos os dias, Senhor. Que nossa oração seja ajustada, Pai, para que nós não mais sejamos como você, mas que nós sejamos exatamente você. Porque a Tua palavra diz que o Cristo foi a expressão exata do Pai aqui na terra.
E se nós caminhamos com o Senhor dentro de nós, nós também temos que procurar ser a expressão exata do Senhor aqui. Que não haja interferência da nossa vida, das nossas vontades, Deus, mas que o Senhor governe. Nos ensine a nos alimentar, Senhor, todos os dias. Nos ensine a fazer seleção, Senhor, daquilo que nós nos alimentamos, Senhor. Nos ensine a saber, Deus, que vida espiritual, Senhor, não é alimentar a alma, mas é alimentar o espírito. Que nós alimentemos o nosso espírito para que Ele governe. Para que Ele governe. Amém, queridos?